Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que manhã maravilhosa. Que bênção. Como é bom estar na presença do Senhor junto com a igreja. Porque na presença do Senhor nós estamos sempre. Mas é bom estar na presença do Senhor juntamente com todos. Em comunhão. E principalmente nesse dia que é o dia da ceia do Senhor. Onde nós vamos estar relembrando, onde nós estamos relembrando da morte dele até que ele venha. Estamos reunidos para relembrar a morte do Senhor nesta manhã. Estamos reunidos para, junto com os irmãos, nós comungarmos, estarmos em comunhão. Para olhar para o irmão e dizer: senti saudade de vocês, casal aí atrás. Aleluia. Sentimos saudade uns dos outros durante a semana. Nós nos vemos no domingo e passa a semana. Senti saudade do Azaf. Aleluia. Senti saudade do... Fala o seu nome. Hã? Gemerson. Não sabe nem o nome do cara, sentiu saudade dele, né? O amor de Deus é assim. Aleluia. Feliz demais. Senti saudade da Lorena. Ela tá falando assim, ó, não te vi segunda-feira, né? Glória a Deus. Estou muito feliz da minha princesinha, tá lá atrás com os filhinhos dela. Aleluia, glória a Deus. Eu falei minha princesinha porque eu esqueci o nome dela também. Aleluia, Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Tenho meditado essa semana juntamente com os irmãos, com alguns irmãos. Estamos fazendo um trabalho de culto, de estudo, face a face, cara a cara, né? Tete a tete, assim, nas casas. E todos os irmãos que desejarem que a gente faça esse estudo, você pode escolher o dia que for melhor para você, para ver se bate com as vagas que nós temos durante a semana, para ir realizar o estudo na sua casa também. Estou fazendo um estudo na quinta-feira no restaurante. Tem algumas pessoas que participam, tem sido maravilhoso. Fiz um estudo ontem à tarde na casa da Elizabeth, foi maravilhoso também. Não, eu coloquei aqui só porque eu não quero o microfone mesmo. Obrigado. Eu acho que já tá bom, a minha voz já é. E nós estamos fazendo esse trabalho de estudo durante a semana. Então eu deixo a igreja avisada, e se você quiser participar, faça o estudo lá em casa no domingo, na segunda pela manhã com a Lorena e demais. Inclusive, Lorena, nessa segunda nós vamos fazer lá na casa da irmã Maria de Jesus, viu? E vamos levar a ceia para ela. Então nós estamos fazendo esse trabalho e tem sido maravilhoso. Nós só temos um culto na semana. E esse culto de domingo nós fazemos essa mensagem mais evangelística. E durante a semana nós fazemos estudos. Então, se você desejar que façamos estudo na sua casa, o dia e o horário que for melhor para você, nos fale, nós vamos agendar e vamos estar fazendo. Podemos fazer de 15 em 15 dias, ou toda semana, ou uma vez no mês, como for melhor para a sua disponibilidade. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 36. Ceia do Senhor, lembrando do Senhor até que Ele venha. Falando de Jesus, evangelizando de preferência com as nossas vidas. Não há evangelismo mais poderoso do que quando nós evangelizamos com o nosso testemunho. Não há evangelismo mais poderoso do que quando nós evangelizamos com a nossa própria vida, sem falar muito. Quando nós falamos muito, muitas vezes pode sair o que não deve. Mas quando nós falamos com as nossas vidas, quando nós falamos sem palavras,
o nosso testemunho fala muito mais alto. Eu tenho colocado um tema na minha alma, no meu coração nesses últimos tempos. Integridade, princípios. Nós estamos vivendo uma época em que o mundo fala de Jesus. A maior parte das pessoas que você pergunta, eles falam: eu sou protestante, eu sou evangélico. São cantores que cantam músicas seculares, mas que são evangélicos. Pessoas que têm programas que não tem nada a ver com a santidade de Deus, mas que são evangélicos e que dizem ser cristãos, e eu acredito que são cristãos. Pessoas que têm abraçado Jesus. Pessoas que o mundo tem abraçado Jesus. Então isso é maravilhoso. O único problema do mundo, de muitas igrejas, ou das igrejas, de muitas pessoas que dizem conhecer Jesus, o único problema dessas pessoas é que abraçaram Jesus de uma tal forma que não teve tempo de conhecer os princípios de Jesus. Não tem tido tempo de conhecer os princípios de Jesus e a integridade de Jesus. O que é abraçar Jesus? E o que é conhecer os princípios desse Jesus? Jesus, ele testemunhou. Jesus, ele estava aí nos lugares. As pessoas chegavam para provocar ele, para humilhar ele, e ele saía. Ele não atendia às provocações. Ele respondia com verdade. Quando fazia pergunta de armação, de armadilha, perguntas de piege para ele, ele respondia com verdade e com integridade. O que é conhecer Jesus e não conhecer os princípios dele? Eu olhei para você, Marilene, eu demorei um segundo para saber que era você. Linda como sempre, Deus te abençoe. Marivânia, eu estou com saudade do seu filho, viu? Glória a Deus. O que é conhecer Jesus? O que é abraçar Jesus? E conhecer a integridade e ter a integridade de Jesus. Quando nós olhamos para nós e fazemos uma retrospectiva em nós, porque é muito fácil olhar para o irmão e fazer um check-up dele. É muito fácil olhar para os irmãos e tentar descobrir o que ele está pensando ou fazendo. Mas esse check-up nós temos que olhar para dentro de nós e fazer em nós. E quando nós fazemos e reconhecemos que muitas vezes as nossas atitudes não batem com os princípios e integridade de Jesus, é o momento de nós pensarmos conosco: eu não devo somente abraçar Jesus, mas eu tenho que ter os princípios dele. E nesse livro de Ezequiel, alguns versículos aqui, são 3 versículos. Ezequiel capítulo 36, o versículo 25 até o versículo 27. Aleluia. Versículo 25 diz assim: então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente os meus mandamentos e andareis na minha integridade. Amém? Amém.
Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Andar com o Senhor. O Senhor é o Deus que nos tira de lugares onde estamos vivendo, que não é bom para nós. O Senhor é o Deus que tira pessoas que andam conosco, que não são boas para nós. O Senhor nos leva para lugares aonde Ele sabe que é melhor para nós. Não sei se já aconteceu com você, momento de você dizer, olhar para um lado e para o outro e falar, poxa, mas eu não tenho nenhuma amiga, nenhum amigo. Todos desapareceram, todos sumiram, afastaram de mim. Se isso já aconteceu com você, lembra de uma coisa, é Deus te protegendo, Deus te poupando. Ontem nós falávamos sobre o profeta Jonas e ensinávamos. Se Jonas tivesse permanecido no barco, era o fim de todo aquele povo que estava naquele navio. A Bíblia diz que ele comprou um bilhete e foi para o navio. Então aquele navio não era um navio cargueiro, era um navio que transportava pessoas também. E quando deu aquela tempestade terrível no mar, porque foi só naquele mar, foi só naquele momento, e que o navio estava indo quase a pique, quase sendo destruído, foi quando descobriu que o problema era Jonas. E depois que jogaram Jonas no mar, cessou o problema. Se ele tivesse permanecido, ele estava colocando em risco de morte todas aquelas pessoas daquele navio. Quando Deus tira as pessoas erradas da sua vida, coisas boas começam a acontecer. Aleluia! Quando Deus quer te abençoar, Ele tira as pessoas erradas do seu caminho. Quando as pessoas erradas param de frequentar você, a sua casa, as coisas boas começam a acontecer, porque são pessoas erradas que não deixam as coisas boas acontecer nas nossas vidas. Deus tirou Jonas de dentro do navio para que aquele povo não morresse. Deus tirou Jacó lá da casa dele e mandou para outro lado para que o irmão dele não o destruísse. Deus tirou Saul do reino para abençoar Israel com um rei segundo o coração dele. Deus tirou Elias do meio do povo e levou para a beira de um rio para poupar Elias. Quando Deus te tirar do meio do povo, ou quando Deus tirar pessoas da sua vida, não reclame, não murmure, não chore, não vá atrás, não tente reconquistar, é Deus te protegendo. E a palavra do Senhor diz, então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificado. Quem é na terra que pode purificar alguém dessa maneira, a não ser Deus, com a água que é a palavra dele? Pois a palavra de Deus é a água límpida e pura que nos purifica e que nos santifica. Ter integridade de Deus, ter os princípios de Jesus, é se preocupar com a santidade da sua vida, se preocupar com a sua santidade. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Mas que ídolos, pastora? Nós não temos ídolos em casa. Há muitas pessoas que têm ídolos em casa. São cristãos, têm a palavra de Deus, não tem uma coisinha pendurada na parede, não tem um cristinho pendurado no crucifixo, mas tem ídolos dentro delas próprias. Pessoas que idolatram o seu próprio corpo. Pessoas que idolatram o seu filho, pessoas que idolatram a esposa, o esposo, pessoas que idolatram os trabalhos, muitas coisas. Eu não te idolatro, meu chuchu fez assim, não te idolatro não. Muitas coisas desse tipo acontecem, porque Deus está falando com o povo dele. Aquele povo, eles adoravam imagens, eles adoravam outros deuses, mas dentro deles
eles mesmos criaram para eles. Pessoas que idolatram o seu eu. E Deus, Ele está dizendo que Ele está pronto para lavar, para purificar. Ele está pronto para deixar puro e tirar de dentro de todas as pessoas que querem os ídolos que entristecem o coração de Deus. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. É possível um coração novo? É possível. É possível um espírito novo? É possível. É Deus falando através do profeta. Ele diz que Ele tira o coração duro, o coração de pedra, e Ele dá um coração de carne. O que é um coração de pedra? Pessoas que ouvem a palavra de Deus, pessoas que ouvem conselhos, pessoas que ouvem Deus falar e não conseguem reconhecer os erros que cometem, os pecados. Elas arrumam um culpado, elas querem arrumar uma justificativa. São pessoas que não querem mudar o coração. E Deus diz: eu tiro. Quando Deus decide arrancar um coração de pedra para colocar um coração de carne, eu não acredito que não haja consequências, que não haja algo duro, até mesmo para a família e por aqueles que rodeiam aquela pessoa que vai ter o coração mudado, porque Deus espera que nós tomamos atitudes de mudanças. Deus, Ele espera que nós tomemos atitudes e mudemos as nossas vidas, mudemos a nossa maneira de ser. Mas quando nós não fazemos isso, Ele diz: eu não abro mão de você, eu mesmo vou tomar uma providência. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 18, e você vai ver o que Ele faz quando nós não tomamos atitudes contra aquilo que nós fazemos e que não agrada a Ele. Versículo 24 diz assim, Salmo 18: o Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que os seus olhos viram em minhas mãos. Vocês se lembram qual foi a recompensa de Davi? O que a Bíblia diz sobre a nossa justiça? Porque lendo esse versículo parece que contradiz com o que o próprio Jesus falou, que a nossa justiça é como um trapo de imundície. E o rei Davi está dizendo que Deus recompensou ele segundo a justiça dele e segundo a pureza que viu no coração dele. Qual foi a recompensa de Davi? Morreu o primeiro filho da mulher que ele amava. Os filhos dele deitou com as mulheres dele. O próprio filho dele levantou contra ele no reino e tentou matar ele para tomar o reino dele. E Deus disse: a espada não vai se apartar da tua casa. Quando nós utilizamos e queremos usar a nossa justiça, a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Quando nós achamos que a nossa integridade ou a santidade nossa é mais alta do que a de Deus, e que a palavra de Deus não é paia para falar do meu erro. E a Bíblia diz então, versículo 25: ao fiel e bondoso, ele se revela fiel e bondoso. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas com perversos reage à altura. Você tem a mensagem aí não, para ver como é que fala a mensagem? Alguém tem uma outra tradução aí? Diferente? Lê aí para mim, Gisele. Pode ficar em pé. Versículo 25 e 26. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível. Inflexível.
O que são os perversos? Os que não têm compaixão, os que não têm amor, os que não têm temor de Deus. A sua versão é a mesma dela? Diferente? Leia a sua para mim ver, por favor. Para com o benigno te Mais alto. Para com o benigno te mostres benigno, e para com o homem perfeito te mostres perfeito. Para com o puro te mostras puro, e para com o perverso te mostras contrário. Amém? A palavra de Deus, ela é muito verdadeira. Deus, Ele é amor. Mas Ele também, Ele arranca coração de pedra da maneira dEle. E quando nós não reagimos da maneira que Ele espera que agimos... A sua é mensagem? Pode ler. É quem diz, me dá igual a minha. Quando nós não reagimos da maneira que Ele quer, por favor. Os bons provam com a verdade, com a bondade. Os sadios experimentam com a saúde. Os autênticos degustam com a verdade, enquanto os maus não conseguem te entender. Por que as pessoas más não entendem a Deus? Por que Deus é inflexível com as pessoas que não respeitam Ele? Com o bom, Ele se mostra bom. Com o puro, Ele se mostra puro. Mas Ele é o Deus que arranca o coração daqueles que não querem viver uma vida de pureza e integridade. O versículo de Ezequiel: vos darei um novo coração, derramarei um espírito novo dentro de vós, arrancarei de vós. Você já imaginou Deus arrancando algo de você? Arrancarei de dentro de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Coração endurecidos são as pessoas que viram as costas para os ensinamentos de Deus. As pessoas que preferem acreditar que as desculpas delas, o não reconhecimento, mas a tentativa de justificação dela vai mudar. Não, quando nós não mudamos, Deus não abre mão de nós, Ele vem e arranca o coração. Agora você imagine Deus arrancando o seu coração de pedra. Imagine Deus arrancando o coração de pedra de alguém que não quer atender a palavra dele. O médico, quando ele vai operar, que ele vai fazer uma troca de coração, ele vai tirar o coração que não funciona para colocar um coração novo. Ele vai fazer uma cirurgia toda delicada, muito delicada mesmo. E não é só um médico, é vários médicos com enfermeiros e assistentes para fazer aquilo. Mas Deus, Ele disse que pega e arranca. Ele arranca. Porque Ele é inflexível com quem é inflexível. Você é inflexível, você não cede não, você não reconhece não, então me mostrarei indomável. Deus, Ele quer uma igreja que tenha os princípios de Jesus. Isso é algo para você tatuar em você, escrever na sua geladeira, colocar em qualquer lugar na sua casa e dizer: eu quero a integridade, eu quero conhecer a integridade de Jesus. Eu quero conhecer os princípios de Jesus. Glória a Deus. Versículo 27 diz: eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. Assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. Mas só depois que Ele arrancar. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, eu quero dizer para você, irmão e irmã que está me ouvindo, não espere Deus ter que arrancar o seu coração. Há tempo de mudanças, porque Ele espera que nós tomamos atitudes de mudanças.
ele aguarda. A Bíblia diz, vamos ver o que está escrito no livro de Naum. Deixa eu ver se é em Naum mesmo que eu quero. Naum, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que ele é tardio em se irar. Naum, capítulo 1, versículo 3 diz assim: entretanto, Yahvé, livro de Naum, capítulo 1. Entretanto, Yahvé demora demais para se irar. Demora, mas ele se ira. Ele demora demais para se irar. Ele é paciente. Ele é longânimo. Ele demora para se irar. Ele tem muita paciência. Ele é longânimo. O seu poder é incalculável. Ninguém consegue calcular ou medir o poder de Deus. Yahvé não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. E as suas nuvens são a poeira dos seus pés. Você conhece outro Deus como esse? Que o caminho dele é na tempestade. Enquanto a tempestade devasta e destrua, ele passa andando tranquilamente. O caminho dele é no meio da tormenta. Você conhece outro Deus que é capaz de fazer isso? O Deus que tem as nuvens como a poeira que ele faz assim quando ele entra em casa, limpa os pés. As nuvens são a poeira dos seus pés. É desse Deus que nós estamos falando, que se torna inflexível quando nós não tomamos posição de mudança. Ele demora demais para se irar, é paciente e longânimo, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixa impune o culpado. Ele pune o culpado, ele perdoa, mas tem consequência. Punição é consequências. Um criminoso, a mãe do filho que morreu, que foi assassinado, pode perdoar o assassino, mas ele não deixa de passar pela prisão. Perdão não é ausência de punição. Perdão não é ausência de consequências. E o pior é que quando um membro da família peca, toda a família sofre junto. E Deus, Ele diz que Ele vai arrancar. Ele vai arrancar os corações de pedra. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa. Capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente os meus mandamentos, só depois que Deus arrancar. Porque se nós não tomarmos uma atitude de mudanças, Ele vem e arranca, porque Ele está dizendo o que Ele faz. E a Bíblia diz que Ele colocou a palavra dEle acima dEle, para cumprir toda a sua palavra. Amém? E Jesus disse, naquele grande dia que Ele estava com seus discípulos, no livro de Lucas, Ele diz assim: eu desejei muito comer com vocês esta última ceia. Eu desejei muito participar desse jantar com vocês antes que eu padeça, porque depois disso aqui comigo, vocês só vão ver no reino dos céus. Então, alguém me perguntou um dia desses se lá no céu ia ter comida. Eu nem lembro mais quem foi. Eu falei, espero que tenha, né? Acho que foi o Gugu. Foi o Gugu, né? Pensa no menino que gosta de comer. Pastora, lá no céu vai ter comida. Eu, claro, vai ter que ter, tem que ter. Eu também gosto demais de comer, gente. Vou comer comida, não comer gente. Eu gosto demais de comer. A Isabela também perguntou, né?
Vai ter comida, porque Jesus disse que nós vamos participar, não é, Isma? Nós vamos participar do banquete com Ele. E o banquete lá não é comer espírito assim, não, ó. É comida mesmo, é coisa gostosa. A Bíblia diz que lá vai ter coisas maravilhosas. Amém? Eu quero ir para o céu. Essas coisas daqui da terra é tão gostosa, é tão maravilhosa comer. Imagine no céu, menina. Ai, glória a Deus, aleluia. Pensa numa pessoa que gosta de comer. Pensa no tanto que eu gosto de comer. Glória a Deus. E Jesus disse para os discípulos: eu desejei tanto comer com vocês essa Páscoa antes que eu padeça, porque depois disso aqui, você só vai comer comigo, sentar num banquete desse comigo, só no reino dos céus. E a Bíblia diz que é o próprio Jesus que vai nos servir. Você já se imaginou sentado em uma mesa e sendo servido pelo seu Salvador, por aquele que deu a sua vida, morrendo, entregando a sua vida por você? É por isso que Ele quer que nós andemos em integridade aqui, para ter esse privilégio no céu. Quando nós vivemos nessa integridade na terra, quando nós temos a integridade dele, quando nós temos os princípios dele, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que te está preparado desde a fundação dos tempos. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Que palavra é essa maravilhosa que Jesus falou: vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que te está preparado desde a fundação dos tempos. Aí a Bíblia diz que para os que não são íntegros, os que não cumprem, não guardam os princípios de Jesus, aqueles que não deu a oportunidade nem para Deus arrancar o coração, vai ouvir uma palavra assim: apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele não está falando para quem não conhece ele, ele está falando para pessoas que congregam, ele está falando para pessoas que vão à igreja, ele está falando para pessoas que cultuam, ele está falando para pessoas que pregam, que ora, que fala em língua e que realiza milagres. Porque aquelas pessoas vão dizer: mas Senhor, são as pessoas que não reconhecem pecados, pessoas que não conhecem erro. Naquele dia vai tentar enrolar até Deus, o grande juiz do universo. Mas Senhor, eu sou uma pessoa boa. E Jesus disse: por que me chama bom? Para aquele jovem rico: por que você me chama bom? Bom é só meu Pai que está no céu. Nem Jesus ousou dizer que era bom, porque a Bíblia diz que o homem é mau desde a meninice. O coração do homem é mau. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ele te engana e diz para você: ai, você é uma pessoa tão boa. Aí a pessoa faz aquela cara de paisagem e olha no espelho: ai, eu sou tão bom, eu sou tão bom. Por que estão fazendo isso comigo? Você não é bom nada, não presta para nada, só vale alguma coisa porque tem o Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo sair. Deixa o Espírito Santo de Deus sair. E aquela pessoa vai fazer aquela cara de paisagem para Deus: Senhor, eu cantava, eu pregava, eu profetizava, eu falava em línguas, eu salvava, Senhor, eu ressuscitei pessoas, eu fiz milagres. E ele vai dizer assim: ó, eu não te conheço, iníquo. Eu não te conheço, aparte-te de mim, você que praticava a iniquidade. O que é iniquidade? É desobedecer a palavra, não acreditar, não reconhecer os erros e não reconhecer o poder de Deus. Apartem de mim, vós malditos. E ele ainda chama de maldito e diz: vá, o seu lugar é no fogo eterno, aonde está preparado para o diabo e seus anjos. Mas você não cumpriu integridade, não andou na fidelidade, então você vai fazer companhia para Satanás e seus anjos. Essa é a grande e dura realidade. E Deus, Ele exaltou essa palavra acima dele. E quando Jesus disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa, desejei muito comer convosco
esta ceia antes que eu padeça. E logo depois nós só vamos tomar no reino dos céus. Então Jesus, Ele espera que nós andemos com Ele. Ele espera que nós tenhamos a integridade dEle. Ele espera que nós andamos na fidelidade dEle. Porque Ele nos aguarda. Ele aguarda um povo santo, zeloso e de boas obras. Jesus aguarda um povo santo, zeloso e de boas obras. Igreja, você faz parte desse povo? Só em Jesus tem poder. Vou precisar pregar de novo. Igreja, você faz parte desse povo? Amém? Santo, zeloso e de boas obras. Jesus conta com você. E Ele está dizendo: estou ansioso para comer com a Igreja Batista a ceia aqui no reino dos céus. Eu acredito que a mesma ansiedade que Ele estava com os discípulos, Ele está conosco. E Ele não veio ainda porque Deus não deu a ordem para que viesse. Porque Deus espera que algumas pessoas ainda mudem as atitudes para Ele não ter que arrancar o coração. E Ele disse: eu desejei muito comer com você esta Páscoa. E Ele disse: o pão que vocês estão comendo representa o meu corpo. E o cálice, o suco que vocês estão bebendo, representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus, Ele escreveu uma nova aliança, um novo testamento, e nos colocou como herdeiros. Agora você não é mais escravo, você é filho livre. Amém? E quando o apóstolo Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebi de Jesus o que eu estou ensinando para vocês. Ou seja, eu não estou ensinando nada que eu mesmo inventei. Eu não estou ensinando nada que eu mesmo criei. Mas aquilo que o próprio Jesus me ensinou. Que na noite que Ele foi traído, foi bem no momento em que Ele partia o pão e Ele dava graças. Mas entre ele tinha alguém que não quis mudar de atitude, que não quis pegar outros rumos, que não quis reconhecer a vida errada que tinha. E ele foi traído por esse. Ele pegou o pão e partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto para lembrar de mim, lembrando de mim. E da mesma maneira Ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Cada vez que vocês tomarem esse cálice, lembrem-se de mim. Quando esse apóstolo Paulo disse: eu recebi do Senhor, ele estava dizendo: eu tenho uma vida íntegra, eu tenho uma vida de princípios com Jesus. E se vocês acham que é muito duro vocês imitar Jesus, eu imito Jesus e vocês me imitam. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava disposto a continuar imitando a Jesus e o povo imitar a ele. No tempo de Moisés, quando Moisés chegou na beira chamou o povo para a beira do monte para ouvir Deus falar. Quando Deus falou, todo mundo caiu por terra e o povo clamava: não, nós não podemos ouvir a voz de Deus. Fala Ele contigo e depois falas tu conosco. O povo não aguentava, porque eles não viviam uma vida de integridade com Deus. Porque quem vive uma vida íntegra com Deus, de princípios com Jesus, gosta de ouvir a voz de Deus. O Salmo 50, versículo 14 diz assim: que a intimidade do Senhor, a intimidade com Ele, faz Ele nos revelar a aliança, o segredo da aliança. Você já pensou Deus te revelando segredo? Você já pensou, Agostinho, Deus falou assim: eu quero te revelar segredo que eu não revelei para ninguém. E Ele começa a te contar coisas maravilhosas. Mas isso é só para quem tem intimidade com Ele. Tenham intimidade com Jesus. Tenham intimidade com Deus. Viva os princípios e a integridade de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.
E que essa palavra fique gravada nos nossos corações. E que não venhamos esquecer de que precisamos ter atitudes para não ser necessário que Deus venha e arranque o coração de pedra para colocar um coração de carne. Aleluia.